O G20 vai acontecer nessa semana, no dia 9 e no dia 10 agora de setembro. E existe um grande racha nesse grupão com as 20 maiores economias do mundo. Nesse vídeo você vai compreender que problema é esse que envolve aí Estados Unidos, China, até o Brasil, tá bom? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te entregar essa pancadaria de conteúdo, mas antes, logicamente, vou sair da frente do quadro para você copiar esse quadro poderoso no teu caderno. Em 5 segundos eu já volto. Produção, solta o Michael Jackson, vai! Segue aqui as nossas redes sociais, @GeoBrasil lá no Instagram. Lá no Instagram eu vou colocar exercícios todos os dias nos stories para você testar o seu conhecimento. Sucesso? Então vamos com tudo isso porque estamos falando do G20. Rodrigo, o que é G20? É um grupo com as maiores economias do mundo. Então dentro desse grupo você tem Estados Unidos da América, você tem China, você tem Brasil, você tem França, Alemanha, tá? São muitas potências econômicas dentro desse grupão. O G20 vai marcar o seu encontro para esse ano na Índia, coloquei aqui para você, em específico em Nova Delhi. Vai acontecer nesse final de semana, tá? No dia 9 e dia 10 de setembro. A Índia, que vai presidir por ser o país sede desse encontro, ela vai tocar algumas pautas, propor algumas pautas e liderar de fato esse grande encontro anual entre essas grandes potências. Cabe lembrar também que os países do G20, a maioria compõem o G7. Fique esperto porque dos 20 do G20, 7 compõem o G7. E você já viu aqui no GeoBrasil algumas oportunidades que existe uma rixa, uma rivalidade também entre a galera do G7 e os BRICS, porque G7 liderado pelos Estados Unidos e os BRICS liderança da China. Não é isso? Fica atento a isso. A questão que eu já levantei a bolinha para você, principalmente dentro do G20, é a temática da guerra na Ucrânia. Isso mesmo. Dentro do G20 você tem os países que compõem o G7, que é um grupo econômico também, só que um pouquinho mais restrito. Eu não posso falar que o G7 tem aí as maiores economias do mundo, porque a China ela não faz parte do G7, tá? Então fica atento a essa questão. Mas eu posso falar que a China faz parte do G20. Então qual é a problemática aqui, Rodrigo? Rússia e China compõem o G20. Assim como os países do G7, eu tenho Estados Unidos, eu tenho França, eu tenho Alemanha, eu tenho o próprio Reino Unido, tá? Então aqui existe uma grande rivalidade na temática de guerra na Ucrânia. Isso porque os países do G7 apoiam, de fato, deliberadamente a Ucrânia. Enquanto você tem do outro lado a Rússia fazendo guerra com a Ucrânia e a China, teoricamente numa posição de neutralidade, mas didaticamente apoiando, contribuindo e ajudando muito a Rússia a ficar fora desse isolamento que a União Europeia tentou ou conseguiu, ou talvez vai conseguir um dia ou não, quem sabe, colocar na Rússia. Então existe sim essa rivalidade dentro do G20, principalmente no que diz respeito à guerra na Ucrânia. E com isso, o grupão tem uma grande dificuldade em conseguir uma declaração final, conseguir um debate de fato aí positivo para conseguir avançar em algumas temáticas importantes. Porque uma temática é a guerra, com certeza, mas existem outras temáticas para serem debatidas dentro do G20. Opa, aqui é comércio, né, Rodrigo? Então vamos lá. Ó. Mudanças climáticas, comércio global, sustentabilidade, a questão da crise dos refugiados, são temas que precisam e irão ser abordados dentro do G20, mas quando a gente chega na temática da guerra na Ucrânia, esse consenso que me parece acontecer aqui, na guerra da Ucrânia, ele se esvazia um pouco. Falando em esvaziar,
nesse encontro nós não teremos a presença de grandes lideranças, tá? Diga-se de passagem, o Vladimir Putin, e o Ping, o Xi Jinping, tá? Presidente da Rússia e presidente da China não estarão presentes. Aí você pode estar pensando, mas se o Putin aparecer lá, ele vai ser preso, Rodrigo. Não, a Índia, ela não é signatária, ela não é ali, signatária mesmo, né? Não assina ali a questão de ser parte do Tribunal Internacional, tá? Então o Putin ele poderia aparecer lá, que com muita tranquilidade ele não seria preso, diferente da África do Sul, que ele preferiu fazer a reunião só online, porque corria risco, sim, de ser preso, tá? Então, não é esse motivo, é justamente alguns outros motivos, principalmente o motivo de guerra na Ucrânia. Ele não quer se deparar com, por exemplo, ali cruzar o corredor com os Estados Unidos, Joe Biden e assim por diante, tá? O Xi Jinping e a Rússia, né, na figura do Vladimir Putin, irão mandar representantes, tá? O Sergei Lavrov aqui e um premier da China também participarão, mas os presidentes não. Isso daqui tira um pouquinho o peso do encontro, porque se esperava que o Xi Jinping fosse ou pudesse encontrar um Biden para trocar aquela ideia ali frente a frente, face to face, olho no olho, e isso não vai acontecer. No momento em que a tensão entre China e Estados Unidos ela está aumentando, esse de repente seria um momento oportuno para os dois sentarem, bater um papo, tomar um cafezinho, trocar uma ideia para tentar aproximar ou acalmar um pouquinho os nervos, tá? Desse cenário da geopolítica international, tá? Outro ponto importante que você precisa observar aqui é que em novembro de 2024, Rio de Janeiro, aqui na minha cidade, nós teremos um encontro do G20. O presidente é o Brasil, né? Desse grande encontro em 2024, vai ser realizado aqui. Então o Brasil tem a presidência desse organismo, que é o G20, e a grande preocupação do governo brasileiro hoje é conseguir avançar as pautas além da guerra na Ucrânia, tá? Então já existe uma previsão assim, olha, guerra na Ucrânia provavelmente ano que vem ela possa continuar, ela continuando, ela pode roubar a cena. Não é isso que o Brasil quer. E aí o presidente em exercício, Lula, ele já deixou claro algumas metas, algumas pautas, uma agenda para conseguir avançar além da guerra, que provavelmente, sendo finalizada ou não, ela será pauta também. Então olha que o Brasil já estipulou para apresentar dentro do G20 ano que vem, 2024, novembro, o combate à desigualdade, a questão da mudança climática, visto que a Amazônia é uma importante floresta que ajuda nesse mecanismo global climático, tá bom? A questão também da reforma na governança global. O Brasil ele quer sim algumas reformas no Fundo Monetário Internacional e principalmente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil está querendo a cadeirinha no Conselho de Segurança da ONU e vai tentar ali no ano que vem, com o apoio da China, que a China já falou, vamos com tudo, vou apoiar o Brasil no eventual reforma na ONU. O Brasil já tem aí um voto importante, que é o voto chinês. Então, a ver se isso vai acontecer de fato aqui na Brasilândia, no Brasilzão da massa, em 2024. Agora, outra temática importante é que você chegou até aqui, você pode e deve deixar o seu comentário. Deixe seu comentário aí, por gentileza. Me fala o seguinte, Brasil 2024 vai conseguir falar algo além da guerra? E aí, me conta, ou a temática vai ser a guerra ainda, o Brasil traçou essa estratégia aqui, mas não vai conseguir em frente. Deixa o teu comentário, ele é importante demais para o nosso trabalho. O YouTube entende que esse vídeo é top, pessoal, e distribui para cada vez mais pessoas. Ó, quero deixar um beijo no teu coração e falar o seguinte, se você quer estudar com a gente, dá uma olhada aqui embaixo, está passando já, e na descrição desse vídeo. Eu vou deixar a nossa plataforma de ensino GeoBrasil para você estudar com a gente e realizar a tua prova fazendo da geografia, bebezinho, a sua grande aliada, tá? Você que é professor, você que é estudante de ensino médio, quer estudar para militar, vestibular, vem estudar com GeoBrasil, a didática que você de fato entende, tá? Ó, um beijo no teu coração, eu fico por aqui. Vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos! Esse aqui pra você, pra nunca mais se esquecer que eu ainda tô aqui e que não tem por que fugir. E quando ouvir, cê vai saber que nada